como já acho que já foi divulgado, não sei se todos viram, o nome da palestra de hoje, Escolhas e Tarefas. Né? E é um tema que dá para trazer de várias formas, várias apresentações, várias partes da gente tratar de forma filosófica, prática. Eu vou trazer uma forma mais simples, que eu gosto da coisa mais simples, para entender. Bom, diversos pensadores dizem assim: a vida é feita de escolhas. Né? Se a gente for perceber, a gente toma decisões, escolhas, quase que o tempo todo. Você resolveu olhar para mim, foi uma escolha. Certo? O tempo inteiro que eu vou falar, se eu vou escutar, se eu vou dar um abraço, se eu vou acordar já, se eu não vou acordar já, se eu vou comer. Então, é o tempo inteiro tomando decisões e escolhas. Então, tem gente que diz assim, muito estranho, a vida é feita de escolha. Mas essa reflexão que nós vamos fazer, ela vai ampliar um pouco, no sentido de que o destino é feito de escolhas. Né? E por quê? Porque isso vai um pouco além. Né? Vai além para as vidas conectadas que nós temos, passado, presente e futuro. Então, ela vai mais além. E eu me apoiei principalmente no Allan Kardec, no livro do Allan e do Leon Denis, para trazer essas questões. Muito bem. Os espíritos superiores, lá na questão 843, eles dizem o seguinte, então, vamos começar aqui a discorrer sobre escolhas. O homem tem a liberdade de pensar e agir. Escolher, né? E sem esse livre-arbítrio, desculpa, eu tenho que falar as palavras, arbítrio, nós seríamos uma máquina. Palavras dele. Uma máquina que você liga, ele faz do jeito que está programado. Não. Então, esse livre-arbítrio nos faz não ser uma máquina. Só que, então você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade, então, de pensar, você tem liberdade de agir, né? Que é própria de seres inteligentes ou espirituais. Tá? É isso que está na questão. Então, nós estamos aqui com essa liberdade de agir, mas tem uma questão que também está na questão 825, 826 do Livro dos Espíritos, que diz assim: só que a liberdade do homem não é absoluta. Não é porque você tem esse livro que você quer. Pode. Mas se você for pensar, ela não é plena. Ela não é absoluta. Por quê? Porque a gente precisa um do outro. Pequenos ou como pessoas grandes. E desde que juntos, dois homens estão juntos, existe entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Então, embora a gente tenha essa liberdade, ela não é absoluta, porque a gente tem que interagir. E na hora que a gente tem que interagir, você tem que respeitar a coisa do outro que está do seu lado. Então, você não é tão plena a sua liberdade, ela tem um limite nisso. Tá? Então, você não goza de uma liberdade absoluta. Por quê? Porque, por exemplo, tem coisa que eu devo, mas não quero agora. Não vou fazer. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Então fica uns dilemas ético-morais que a gente vai ter, sem exceção, todo mundo vai ter esses dilemas ético-morais. Sempre, o tempo todo, enquanto se está fazendo as suas escolhas. Não dá para escapar disso, né? Paulo disse, lá em Coríntios, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. É o que a gente está falando aqui, e ele já disse. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ele já dizia lá, pode fazer o que quiser, mas não é bem assim.
Você vai ter que seguir algumas regras para que as suas escolhas sejam as melhores possíveis, né? Ou seja, dizendo basicamente, nós estamos dizendo o que é aqui? Basicamente que a liberdade cristã deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Então, essa liberdade, ela tem um caminho que tem que ser seguido. E não saindo fazendo, achando que não vai ter reação nas suas escolhas, né? Portanto, liberdade não absoluta. Na questão 780, ele dá uma resumida de tudo isso, do progresso moral e a compreensão do mesmo. Então, ele diz o seguinte: o homem, então, como nós dissemos, ele pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Olha só a questão, hein? Então, o homem pode escolher, mas esse desenvolvimento, esse livre-arbítrio, ele vai sendo desenvolvido com o passar do tempo. Você não vai ficar tendo liberdade de fazer o que quer, tá, sem consequências e sem conseguir avançar ou não, dependendo das suas ações. Você tem que... Isso vai acompanhando conforme a inteligência do ser humano vai adquirindo. Então, para a gente ser livre, liberdade absoluta, como eu disse que nós não temos, para isso é necessário um esforço para se soltar das amarras da ignorância, né? E das paixões inferiores, também eles disseram. Né? Substituindo-os pela razão, educando e preparando as faculdades humanas, para isso é preciso tempo. Aí vem a questão da reencarnação. Né? Precisa de tempo para a gente usar essa liberdade para atingir um desenvolvimento ético-moral, né? E espiritual também. Leon Denis, ele correlaciona liberdade e responsabilidade com elevação do ser, né? Em que a responsabilidade molda a dignidade e a moralidade do homem. É assim que vai ser. O progresso, então, não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade, através das suas escolhas. Então, tudo que nós vamos fazer, essa liberdade vai ter, como eu disse, uma inter-relação com as pessoas e um benefício, ou não, para o coletivo. Começa aqui no interpessoal, na família, e depois isso também reflete no coletivo, no planeta e no universo. Olha só a responsabilidade que a gente tem em relação às nossas escolhas. Então, Leon Denis diz, o espírito só estará, então, verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornarem internas e conscientes em razão da sua própria evolução. As leis naturais, as leis de Deus estão aí, imutáveis. A gente só precisa internalizar. Como diz no Pai Nosso, vinde a nós o vosso reino. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele vinde a vós o reino, a gente faz, né? Automático, nem pensa o que está falando. Vinde a vós o reino, traga para dentro de mim a sua lei, que é imutável e de bondade, infinita, né? Então, no dia que isso acontecer, ela vai penetrar da lei, ele vai, das suas escolhas, as leis vão ser a norma através das suas escolhas. Vai ser de forma natural, as suas escolhas vão estar sempre em direção às palavras de Deus e do reino de Deus, atingindo um ponto moral em que o homem domina e governa a si mesmo. Então a gente vai demorar para chegar nisso. A partir dessa consciência, o espírito não precisa mais passar por constrangimento para se corrigir. É o que a gente diz aqui da evolução espiritual. Está andando aí, então. Então, todos nós temos escolhas e tarefas a cumprir. Sejam mínimas, médias e máximas. Há ainda pessoas que costumam rotular essas escolhas, né? Dizendo assim, elas podem ser simples ou não,
difíceis ou não, complexas ou não, importantes ou não, etc. Mas eu acho que isso não é totalmente correto. Por quê? Há um equívoco aqui quando a gente divide assim. Porque qualquer tarefa, sem exceção, é importante. Então, às vezes, você fala, não, vou esperar ganhar na loteria para ajudar o Antônio. Né? É na pequena coisa. Então, não tem tarefa pequena, difícil, fácil. Todas têm a mesma importância. Nem que seja aquele grauzinho de areia, mas eu fui lá e pus. Se todo mundo puser, daqui a pouco a gente tem. Né? Então, não tem muito disso. Todas são importantes. No planeta Terra, por exemplo, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados, vivemos sob um regime de interdependência, como eu disse, né? Depende um do outro, direta ou indiretamente. Tudo que você age nas suas escolhas atinge algo ou atinge alguém. Sempre, né? Quer ter uma ideia? A gente tem um exemplo aqui. Teve uma época lá em Curitiba que antigamente chamava de lixeiro, hoje chama gari. Eles entraram em greve. 3 dias a cidade virou um caos. Lixo todo espalhado, ninguém recolhia. Veja aí a importância de uma ação que parece pequena para alguns. Por isso não tem assim, essa é mais importante, mais difícil, mais fácil. Todas são importantes. Virou um caos a cidade que fez o povo fazer o quê? Dar valor. Eles entraram em guerra querendo maior salário, para dar valor do quanto eles são importantes. Olha só, precisou acontecer isso. Mas basta que uma pequena parcela, às vezes pode ser uma pessoa só, pare de fazer algo e você vai ser quando você começa a dar valor, né? Muito bem. Aliás, depois as pessoas começaram a ver o quanto era importante, que misturava tudo. Lixo orgânico, a partir daquilo também gerou, falou, a gente podia definitivamente separar o lixo, e a partir daí isso até disseminou para o país. Hoje é um pouco mais comum se separar o que é reciclável, o que não é reciclável. Então, às vezes, precisa de um negócio desse, de uma ação dessa, para a gente perceber a importância de que todo mundo, nas suas pequenas ações que sejam, tem uma grande importância. Então, não tem que ficar esperando o grande dia para eu fazer uma grande coisa. Não precisa. Faça todo dia, que para você ou para as pessoas pode ser pequena, mas não é. É? Muito bem. Então a gente vê aí o poder das escolhas. E mesmo sem perceber, é claro que não é fácil, além como nós dissemos, depende do desenvolvimento de cada um, mesmo sem perceber, nós somos bombardeados o tempo inteiro por informações exteriores e padrões cobrados pela sociedade. É na televisão, é nas redes sociais. Então, diante desses modelos e barreiras que nos induzem a fazer escolhas, será que nós estamos atentos a elas? A gente tem que ficar mais atento para o que está fazendo. Essas escolhas estão atendendo ao mundo de aparências ou trazem preenchimento interior ao meu coração? Essa semana eu vi um vídeo, sem querer cair. Era uma influenciadora, não sei como é que pode ser um negócio desse, veio se influenciar aqui com Jesus, né? Esse é influenciador. O resto, ela numa praia, com um saco de lixo, recolhendo o lixo da praia. E a amiguinha filmando. E ela fazendo assim, tá limpando a praia. Aí depois ela pega 2 sacos de lixo e faz, tá pesado assim, e a amiguinha filmando. Acabou, largou o saco de lixo. Essa é a influenciadora que eu sigo. Então, será que nas minhas escolhas eu estou atendendo às aparências ou eu estou preenchendo o interior do meu coração? Tem que ficar atento, né? Desde as simples opções, como utilizar um tempo vago, ou algumas mais complexas no trabalho, nas relações afetivas, opção sexual, credo, comportamento social, entre outras. Sendo o tempo algo significativo, o que é que nós estamos valorizando nas nossas escolhas? Vigiai, como diz o livro de orar. Vigiai através das suas escolhas. Por exemplo, Adolf Hitler,
tinha também a liberdade, e se decidiu fazer o que fez usando a sua liberdade. Gandhi, que podia se tornado um grande advogado, bem-sucedido que era. Ele foi sucedido na Inglaterra, onde se formou na Inglaterra, Gandhi, foi para a África do Sul trabalhar, mas ao ver a condição dos negros do seu povo e o domínio da Inglaterra na Índia, ele optou por abrir mão de tudo aquilo e fez uma escolha, ele teve a vida que todo mundo sabe. Teresa de Calcutá, Madre Teresa, era uma professora de alunos de classe média alta, paparicada pelas suas alunas, como era, amada pelas suas alunas, muito querida no trabalho que realizava. Mas depois de ter feito uma célebre viagem de férias a Calcutá, para conhecer o que se passava na cidade, quando ela viu, fez a sua escolha. Ligou para o Papa e falou, não vou mais porque era professora relacionada com a Igreja Católica. Deixou de ser professora da escola cristã e fez o trabalho que todo mundo sabe que fez. Escolha, né? Chico Xavier. Podia aí, se tornar um dos mais ricos na quantidade de livro que se espalhou para o mundo inteiro. Podia, né? Viajou o mundo inteiro, traduzido para várias línguas, né? Levando conforto, orientação, luz, inspiração, tantas coisas. Mas graças a Deus, a sua liberdade de escolha fez ele escolher a vida que teve. Escolha. Repito, não precisa ter essas grandes coisas. É pequenininho, mas aqui temos exemplos de coisas. Parecia, que é grande depois que a gente vê a vida que teve. Mas na hora não foi tão grande. Vou parar de ser professora. Parece pouco, mas olha o que aquilo se tornou da Madre Teresa. Um trabalho fenomenal e exemplar até hoje. Mas é a partir de uma escolha que parece, muitas vezes, criticada por uns outros, não apoiada por muitos, e nós vamos falar sobre isso. Então, esclarece a questão 785, lá do Livro do Espírito, sobre o maior obstáculo a seguir esses exemplos que eu te dei. Quais são os dois maiores obstáculos? Por que então que a gente não faz essas escolhas, como esses exemplos? Orgulho e egoísmo. Questão 785. Nessa resposta, encontramos inspiração na avaliação de cada escolha. Por quê? Ele diz assim, além do gozo dos bens materiais, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Largue as questões materiais, você vai ver uma felicidade muito mais durável e muito maior. É isso que ele quis dizer em relação às nossas escolhas. E a gente for aqui discorrer um pouquinho, a gente vai ver, claro que tem várias razões, mas quais serão, assim, pelo menos duas razões que fazem a gente ter, às vezes, dificuldade nas nossas escolhas. A primeira dela é que a gente não entende o que é escolher. A gente pensa que escolher é dizer um sim. Eu preciso resolver. As mulheres, desculpa as mulheres, comprando uma roupa, né? Eu quero, depois volta. Então, parece que é só dar um sim. Não. Fazer uma escolha, você tem que falar 1000 nãos antes de um sim. Porque escolher é abrir mão. Quando você toma a escolha, você tem que abrir mão de algo, muitas vezes. Os adolescentes dizem muito, né? Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. Começa a listar o que você já sabe que não quer. Fala, vamos fazer profissão, o que eu vou ser? Preciso dar um sim. Você não precisa dar um sim. Começa a dar não. Então, fala assim, não, isso aqui eu nem me vejo fazendo isso. Pronto, já põe ali. Essa aqui também. Vai assim, começa do não. Fica mais sim. Pode afunilar e tiver umas 4 sim e falar, agora eu estou pronto para dar um sim. Né? Então, é isso que acontece. E nós vivemos numa sociedade, que eu já vou explicar. Então, tem uma outra razão. Então, a primeira, será que eu sei o que é escolher? Então, não é dizer sim. É dizer muito mais não do que sim. Primeiro. E a segunda questão é autoconhecimento. Para você fazer uma boa escolha, você tem que ter autoconhecimento. Porque hoje, o mundo está escolhendo porque está na moda, está na modinha escolher.
Ah, está escolhendo porque a influenciadora falou que é bom, então eu vou escolher, né? E a gente vive numa sociedade que nem sabe aquelas manadas quando vai tudo correndo assim, de elefante, de tipo, seja o que for. Nós estamos vendo assim. Tá todo mundo correndo, desenfreado, desesperado, não para porque atrás dele tem um, e na frente eu estou imitando da frente. E por quê? Não sei. Eu escolhi correr também. Então a sociedade está tudo correndo, ninguém sabe uma manada, e que não escolhe por quê? Estou fazendo, porque está tudo fazendo. Se eu parar, tem um cara atrás de mim, eu vou imitando da frente aí. E é o que acontece na manada. Por isso que T. Jung e Joseph Campbell denominaram individuação, chama-se. E o que é isso? Você torna, através de uma decisão, de se tornar um indivíduo, de ser você, e não uma manada, que está tudo fazendo sem saber por quê. Então você tem que saber você, custe o que custar, você tem que fazer isso. E muita gente vai criticar, muita gente vai chorar, muita gente vai reclamar. O amigo que eu já não atende mais as minhas expectativas. Depois que ele foi para o centro, nossa, mudou tanto. E o fulano não é o mesmo, né? Depois que ele decidiu fazer tal coisa, não. Por quê? Porque as pessoas querem que você seja um espelho, que atenda às expectativas delas. Então você tem que ser individual, ser você. Não interessa quem vai criticar, o que vão pensar. Se as pessoas pensam algo de você, o problema é delas, não é teu. Às vezes você fala assim, você soube que falar de você, não precisa falar, não quer saber. Se ela falou isso de mim, fica com ela, o problema é dela, meu. O que ela acha, o que ela pensa de mim, pode ficar com ela. Então essa que é a dificuldade, né? As pessoas querem que você seja um espelho. E aí você tem que ser autônomo, legítimo, né? Legítimo. Aí o que acontece? Se você não faz isso, vive num mundo de fantasia. Vive num mundo de mentiras. Hoje essas redes sociais são um mundo de mentira. Tudo lá, a vida é fácil. Pronto, perde 70 quilos, vem aqui comigo. Faz isso aqui, ó, faz assim, ó, perdeu 3 quilos já. E todo mundo faz. E é verdade. E você vai lá, pessoas jovens, não estou querendo desmerecer. Conhecimentos enormes que o homem atingiu, por exemplo, astronomia. Vai um cara lá que se acha que entende. E eu falei, e o povo segue, tem que tomar cuidado, né? Uma outra coisa, então a gente está falando de escolha, mas agora tem um outro ladinho aqui, que é importante, que são, Leon Denis que diz, há também causas secretas, que muitas vezes atuam sobre nós, através do que? As intuições. Então, por mais que a gente tenha esse livro, tem gente te ajudando ainda. Então, tá para cá, moleque. Não, vou para lá. E como é que isso acontece? Às vezes a intuição vem combater o raciocínio ou impulsos partidos da consciência profunda, né? Nos determinam no sentido previsto. Não é uma negação do livre-arbítrio, tá certo? Não é. Ele não é. Essa intuição, ajuda, que vem de longe, de fora, seja lá de quem for, ela não é para negar a sua liberdade. É uma ação da alma em sua plenitude, intervindo no curso dos seus desígnios. Ela está querendo dar uma ajudazinha. É uma influência exercida pelos nossos guias invisíveis que nos impele a favor de um plano divino. É isso que eles estão fazendo. E não é o tempo todo. Tá? Ou ainda intervenção de uma inteligência que, vindo de mais longe, mais alto, procura arrancar as contingências inferiores e levar-as para as cumeadas. Cumeadas, quer dizer, altas, do cume. Então, ela tira você daqui para tentar jogar você nas coisas mais elevadas. Então, além de tudo isso, nós falamos das escolhas, também tem uma ajuda externa, uma mãozinha, que às vezes dá uma ajudinha. Eu vou falar, não gosto de falar de mim, mas vou falar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, até 15 anos de idade, a mesma coisa que os adolescentes, o que eu ia fazer? Meu irmão desenhava, acho que você é desenhista. Eu gostava de horta, acho que você é agrônomo. Deu do que deu, né? Então, como foi? Difícil, principalmente, fazer um jovem que está naquela fase
E a hora que aflora tudo que ele trouxe da espiritualidade, fazer tudo. Aí você não sabe o que fazer. E eu falei, eu vou trabalhar. 15 anos de idade, ele falou, eu era office boy na cidade de São Paulo. Entregava passagem aérea. Antigamente, internet, você tem que levar passagem aérea pro carro para viajar. Aí eu ia no aeroporto, eu aqueles aviões, eu vou andar nesses bichão aí. E lá, trabalhando office boy. Aí um dia eu trabalhava numa empresa de turismo, apareceu uma oportunidade, prestei um concurso, entrei num banco já, banco Noroeste já falido, e esse office boy ainda, mas estava feliz. Vou para um banco agora. Cheguei à noite, vamos dar uma voltinha de moto. Eu tinha uma moto, nunca tive uma bicicleta, minha mãe tinha medo, mas ela falou, agora o dinheiro é teu, você compra o que você quiser. Comprei uma motinha 50. Não saía do bairro. E aí um amigo, vamos dar uma volta? Vamos, meu novo emprego no outro dia. Aí dei uma volta, fui entrar com a motinha em casa. Ele, mais uma. Eu falei, não, cara, amanhã eu tenho emprego. Ah, mais uma. Mas tá bom, vamos. O que aconteceu? Um carro me pegou, acidente, fraturei o tornozelo, perdi o emprego. Tinha acabado de pedir as contas do outro, não assumi o outro, perdi o emprego, pesando engessado. Minha mãe só olhava. Nunca tive bicicleta, né? Bom, aí o que aconteceu? Resumindo, veio uma prima minha, eu fiquei 30 dias sem pôr o pé no chão, depois pus aquele jeito, dava uma botinha com uma borracha. Cheguei em casa no hospital, minha prima, ó, abriu aqui do lado, onde era o Bradesco, uma empresa aí que faz faturamento. Faturamento de hospital. Você não quer ir? Peguei uma faca de pão, um gesso, arranquei o gesso, joguei fora, falei, vamos. Até hoje eu manco essa desgraça. Aí até hoje, tá desse tamanho, nunca mais tá bom. Foi sua escolha, né? Oi? Foi sua escolha. Fui, comecei a trabalhar. 1 ano, 2 anos, virei gerente lá no negócio, moleque aí. Tinha facilidade com aquela coisa lá. Um dia, eu estava sentado, fazia isso todo dia. Era 11 horas da manhã. Eu olhei, eu estava com o prontuário médico para fazer o faturamento. Tinha que cobrar o cirurgião, o auxiliar, o anestesista. Aí eu fiz assim. É isso que eu quero. Eu quero ser médico. Foi assim. É a mão. Da intuição. Falei, pra cá. Eu fiz, eu falei, mãe, cheguei em casa, na hora do almoço, falei, mãe, eu quero ser médico. Vou pedir as contas. Faz o que você quiser. Não, mas você vai. Cheguei lá, uma mulher falou assim, me dá as contas. Eu falei, como assim? Eu preciso de você. O que aconteceu? Eu falei, eu vou ser médico. Ela falou, não, é difícil. Escola pública, a vida inteira eu estudei. Não, me dá as contas. Não, faz o seguinte. Então faz o seguinte, presta. Se você não pode. Não, me dá as contas agora, eu vou. Ela falou, então tá bom, você vai. É quase fim do ano. Você presta, se você não entrar, você volta aqui que não tem meter. Fui, obviamente, não sabia nada de nada, fiz uns testes lá, não passei nada. Mãe, papai paga um cursinho, meus pais se separaram. Liga para ele, pai, paga um cursinho? Pago. Estudei 1 ano de cursinho de medicina. E estou até hoje. Fiquei pensando muito. Tentei fazer escolha? Tentei, nobres até. Mas teve uma hora que toquei um pula-pirata. Pula-pirata. É a intuição que tem de fora para nos ajudar. Então a gente tem que ficar atento do momento que às vezes vem ali a ajuda. E é o tempo inteiro, gente. Mas tem que estar com a anteninha virada para quase encerrar. Eu vou falar uma historinha outra. Agora essa não é minha. Tinha um cara que ele era muito curioso. Isso é para ver que às vezes as pessoas tomam escolha e se acham que estão tomando escolha melhor que as outras. Nós estamos tudo na mesa. Então ele foi conhecer um hospício. E ele foi lá com o outro e falou assim, você que é do médico aqui, deixa eu ver, qual é o critério que vocês usam para internar? Quando o cara precisa internar ou o cara não precisa internar no hospício? Eu falei, é simples. A gente tem uma banheira, a gente enche de água e dá para ele só um balde, um copo e uma colher. Fala assim, escolhe aí, ó a escolha. Escolhe entre os 3, qual que você vai usar para esvaziar mais rápido a banheira. É simples, vou escolher o balde. Ele falou assim, você quer quarto que dá para o jardim? Eu falei, mas por quê? Porque uma pessoa que não é louca, ela puxa o ralo. Ela não pega nem o balde. Ou seja, você está achando que você está com tudo e você está aqui lá. Então não se acha que as suas escolhas estão tão superiores assim, não? Isso é uma escolha.
E para encerrar mais um pouquinho, eu vou fazer a brincadeira que eu já fiz há uns anos atrás, vou fazer de novo. Então, vamos esperar aqui que a vida é esse barquinho aqui. Certo? Acho que muita gente já conhece do barquinho. Então, esse barquinho é a nossa vida. E aí, a gente quer que seja sempre uma navegação? Calma. Mas a gente faz escolhas. E aí ele começa a pender para um lado. Esse fará Jesus. Será, né? Ambição, drogas, televisão, ócio, internet demais, aí o barco. Aí o que a gente faz? Vai afundar. Vamos fazer o quê? Vamos cortar. Corta. Aí o barco estava pendendo para esse lado. Opa! Aê! Vamos seguir na vida, tá tudo certo. Daqui a pouco ele, está pendendo para o outro lado. E agora, que será, hein? Infidelidade, impaciência, desamor, falta de oração. Ele conseguiu, não adiantou muito. Já sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vamos cortar o lado também. A gente corta aqui assim. Pronto, agora ele... Tá bom. Agora ele ficou instável. Ainda está com muito peso, ele vai afundar. Pritz, só tem uma coisa para cortar. Vamos cortar o bico. Vamos cortar o biquinho dele aqui, ó. Agora ele não afunda mais. E aí, a gente abre e descobre que se a gente quer navegar calmo, nós vamos ter que vestir a camisa desse cara aqui, ó. E os pedaços? E eu vou seguir a camisa dele. Só vindo aqui no centro espírita, só indo na igreja, só indo no culto, só essa escolha vai resolver? Não, só fala que sai a cola agora. Peraí, gente. Ainda mais que essa idade, qualquer coisa quebra mesmo. Até amendoinzinho quebra. Corta. Não. Não vai adiantar, vai dar porcaria. Aí, então, os pedacinhos que nós cortamos, a gente vai juntando um outro. E aí, ele vai formar o quê? Esses pedaços, na verdade, que a gente tirou, não adianta. Eles vão formar dentro desse nosso barco, cheio de escolhas ruins, que ele quase afunda, mas nós seremos o remo que vai fazer esse barco voltar a navegar em águas calmas através da nossa escolha. Ok? E você abre ainda a cruz, lembrando de Jesus. Boa semana a todos. Vamos pensar nas escolhas. Boa semana. Tem uma frasinha assim, não acabou não. Acho que tem. É que... Deixa eu ver aqui. Sumiu, mas não sei onde está. O que diz é o seguinte, meu filho. Que assim como nós e todos fizeram escolha, Jesus também fez. Ele poderia ficar lá, sossegado, junto com as estrelas. Ele escolheu vir aqui, encarnar nesse planeta, para ser o médico de todos nós. Okay?